Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos repercutir uma matéria publicada pelo portal G1 sobre a reforma da Previdência no estado de São Paulo. Portanto, recentemente tivemos a reforma da Previdência por meio da PEC 103, de 12 de novembro de 2019. Aquela reforma ela se aplica ao Regime Geral de Previdência Social, ao INSS, e aos servidores públicos federais. Vocês que me acompanham sabem que nós repercutimos aqui durante as discussões da PEC 06, que posteriormente se transformou na Emenda Constitucional número 103, que caberá aos estados e municípios fazerem as suas próprias reformas da Previdência. Temos em andamento atualmente diversos estados que estão discutindo as suas reformas na Previdência no âmbito estadual. A exemplo disto, nós temos aqui o estado de São Paulo e nesta apresentação vamos analisar aqui o que muda na aposentadoria dos servidores estaduais no estado de São Paulo. A reforma aqui no estado de São Paulo será feita por meio de uma emenda à Constituição do Estado. Dentre as principais alterações, nós teremos a idade mínima que será alterada, o tempo de contribuição e a alíquota de contribuição, ou seja, o valor que os servidores públicos terão que pagar para a Previdência. Essa contribuição, que atualmente é de 11%, caso a reforma da Previdência Estadual seja aprovada, ela subirá para 14%, conforme vocês verão nos tópicos seguintes. Os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo, da ALESP, já aprovaram em primeiro turno a reforma da Previdência para os servidores do estado de São Paulo. Esse texto que foi aprovado pelos deputados deve se transformar em uma emenda à Constituição do estado de São Paulo. Antes desse texto se transformar efetivamente em uma emenda à Constituição estadual, ele deve ser submetido a uma segunda votação para só então ele ser promulgado, assim como foi a emenda constitucional número 103 no âmbito do regime geral e dos servidores públicos federais. Seguirá mais ou menos ali a mesma tramitação, com exceção, evidentemente, no âmbito estadual, nós não temos a figura do Senado Federal. É apenas a Assembleia Legislativa, nesse caso a ALESP, que faz todo esse procedimento de votação em primeiro e segundo turno e, posteriormente, a mesma Assembleia Legislativa do Estado faz a promulgação dessa emenda constitucional, quando então passa a valer as alterações na reforma da Previdência do Estado de São Paulo. Dito isto, vejamos as principais mudanças pretendidas aqui no Estado de São Paulo. Dentre elas, a exigência do tempo mínimo de contribuição de 25 anos no caso de aposentadoria voluntária. Então, para aquele servidor estadual que queira se aposentar voluntariamente, ele tem que ter como tempo mínimo de contribuição 25 anos. O aumento da alíquota de contribuição, que, como dissemos, passará de 11% para 14%. Atualmente, os servidores contribuem para a Previdência Social com 11% dos seus rendimentos. Com a reforma da Previdência Estadual, esse valor passará para 14%. Tal como tivemos na reforma da Previdência em âmbito federal, teremos aqui também a imposição de uma idade mínima, que será de 62 anos para as mulheres e 65
anos no caso dos servidores homens. Prevê a reforma da Previdência no âmbito estadual uma diferenciação para os professores, policiais civis, agentes de vigilância e de escolta penitenciários e servidores que tenham condições especiais ou com deficiência terão regras diferenciadas. No caso da reforma da Previdência no estado de São Paulo, caso aprovada essas mudanças, passarão a valer 90 dias após a promulgação pela Assembleia Legislativa. Como eu sempre digo, para aquelas pessoas que já preencheram os requisitos, direito adquirido e, portanto, mesmo com as mudanças, não serão atingidas pela reforma da Previdência. Sobre as principais mudanças, iniciando aqui no caso da aposentadoria voluntária, vamos ver primeiro como são as regras atualmente e posterior veremos como ficará. Então, hoje, para o servidor se aposentar voluntariamente, exige pelo menos 55 anos de idade para a mulher e 60 anos de idade para homem, além do tempo de contribuição. Também é exigido no mínimo 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria. Ou seja, você deve estar há pelo menos 5 anos no cargo em que você irá solicitar a sua aposentadoria. Essas são as regras que estão em vigor. Após a reforma da Previdência, ficará da seguinte forma: a alteração na idade mínima para aposentadoria, que irá passar dos atuais 55 para 62 anos de idade para as mulheres e de 60 para 65 anos de idade no caso dos homens. Então, tal como foi lá na reforma da Previdência Federal, nós teremos aqui a obrigatoriedade da idade mínima. Essa exigência, por óbvio, dificulta o acesso dos servidores ao benefício. No caso específico aqui, além disso, nós temos ainda a exigência de tempo mínimo de contribuição de 25 anos. Então, em suma, para que o servidor público no estado de São Paulo se aposentem após a reforma da Previdência, idade mínima para as mulheres, 62 anos, idade mínima para os homens, 65 anos e tempo mínimo de contribuição, 25 anos. Os dois principais requisitos obrigatórios para solicitar a aposentadoria como servidor público do estado de São Paulo. Quanto à alíquota de contribuição, que atualmente é de 11%, com a reforma da Previdência subirá para 14% dos rendimentos dos servidores públicos. Uma parte do texto que me preocupa muito é que haverá alíquotas progressivas extraordinárias. Em caso de insuficiência de caixa, ou seja, falta de dinheiro para a Previdência, será possível, de acordo com o texto, cobrar a mais dos servidores. Essa parte do texto é extremamente complicada e, no meu entendimento, certamente haverá questionamentos na justiça sobre esse ponto específico, porque aí nós teríamos uma cobrança diferenciada e superior para aqueles servidores que recebem remuneração acima do teto do regime geral de previdência social, que atualmente é de um pouco mais de R$ 6.100. Sobre a aposentadoria dos professores, como é hoje, professores precisam ter 10 anos de contribuição no serviço público e 5 anos no cargo, sendo a idade mínima de 50 anos para as mulheres e 55 anos para
os homens. Com a aprovação da reforma da Previdência Estadual, ficará da seguinte forma: a idade mínima irá aumentar para 60 anos no caso dos homens e 57 anos no caso das mulheres, bem como será obrigatório 25 anos de magistério, além de 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria, no cargo em que o professor irá solicitar a sua aposentadoria. Teremos também regras de transição na reforma da Previdência Estadual. Sobre esse ponto específico, como é um tema que exige maiores esclarecimentos, deixaremos para tratá-lo em um vídeo específico sobre as regras de transição na reforma da Previdência do Estado de São Paulo. Em breve publicaremos um vídeo sobre este tema. Aposentadoria dos policiais civis, agente de segurança e de escolta penitenciária. Não há idade mínima para aposentadoria. Basta contar com 30 anos de contribuição e 20 anos no cargo de policial, que esse servidor já está apto a solicitar a sua aposentadoria. Com a reforma da Previdência, passará a ser exigida idade mínima de 55 anos para ambos os sexos, além de 25 anos de contribuição para a mulher e 30 anos de contribuição para os homens. Poderão se aposentar com 52 anos de idade se mulher e 53 anos de idade se homem, caso haja pagamento de pedágio em relação ao tempo que faltaria para se aposentar no momento em que a emenda entrar em vigor, no momento em que for publicada a emenda à Constituição do Estado. Caso haja o pagamento do pedágio, você pode solicitar a sua aposentadoria com base nesses requisitos. Agora, é importante que vocês compreendam porque o benefício ele passa a ser baseado em sistema de cotas, com previsão de valor inicial de pensão diferenciado conforme o número de dependentes. É muito importante compreender este tópico. Haverá desvinculação do valor ao salário mínimo, não será mais vinculado à variação do salário mínimo, bem como o texto prevê outras alterações a respeito deste ponto específico. No caso dos policiais militares aqui no estado de São Paulo, atualmente eles precisam de 30 anos de contribuição para a aposentadoria integral, 100%. Para os militares estaduais, o governo pretende aplicar as regras de uma lei complementar que está sendo discutida pelo Congresso, Senado Federal e Câmara dos Deputados. Então, sobre os militares, não haverá, por hora, alteração aqui na reforma da Previdência Estadual. No caso da aposentadoria especial para o servidor submetido à exposição de agentes químicos, caso seja aprovada a reforma da Previdência de acordo com o texto atual, será necessário provar 25 anos de exposição efetiva ao agente químico e mais 20 anos de efetivo serviço público. Então, de acordo com o texto atual, eu posso trazer até 5 anos de tempo especial de outro regime aqui para o serviço público estadual. Basta, para tanto, que eu comprove 20 anos de efetivo serviço público. No caso da pensão por morte aos dependentes do servidor público estadual, segue-se o que determina a Constituição Federal, no sentido de haver um rateio de quanto o servidor teria direito ao se aposentar. Em alguns casos, 100% integral, entre os considerados dependentes conforme a lei. E aí haveria a suspensão, a cessação do pagamento para o dependente ao atingir 18 anos e conforme critério etário do dependente casado ou em união estável. Com a reforma da Previdência, haverá
alterações. O texto prevê uma semelhança com a reforma da Previdência Federal. A pensão começaria com 50% do benefício, mais 10% por dependente, até o máximo de 100% do valor do benefício. Ou seja, utilizaria aqui como base a aposentadoria recebida pelo servidor falecido. Sobre a pensão por morte, evidentemente, nós temos exceções. Pensões deixadas por policiais civis e agentes penitenciários por morte ocorrida no trabalho em decorrência da sua atividade, nesses casos a pensão será 100% da remuneração que o servidor falecido recebia. Tudo bem? Com essas considerações, encerramos a nossa apresentação de hoje, esperando ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.